Pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Desejar um excelente trabalho, um excelente estudo para todos nós, para todos vocês que estão aí do outro lado, seja aqui pertinho, seja do outro lado do mundo. Analina, você que está em Portugal agora, nos acompanhando, e para todos vocês, aonde estiverem, que Oxalá abençoe e essa luz possa chegar até vocês. Patilene, um beijo, tá bom? Vamos aprender, né? Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai.
que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, da Tua bondade, da Tua luz, agradecidos pelo dia de hoje e por tudo que nele já vivemos. Rogamos que o nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco, nos ajudando, nos auxiliando no caminho da evolução, com toda a vossa comitiva do bem e da luz. Que assim seja. Jesus acalma a tempestade. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que assim seja. Vamos lá. Alguém pode dizer assim: mas pai, nós já não estudamos esse evangelho? Sim. Resposta é tal qual outros, né, que nós já vimos, revimos, né? Já aprendemos de novo. Mas por que a espiritualidade faz esse sopro no ouvido da gente de tempo em tempo, né? Eu às vezes questiono também, eu falo, mas meu pai, nós já vimos esse evangelho. É esse. Então tá, é esse. Hoje o evangelho fala que Jesus acalma a tempestade, né? Conta que eles adentravam ao mar da Galileia. Jesus estava com os seus discípulos. Mas o mais interessante é que esse mar, suposto mar, na verdade,
ele é um lago enorme. Mas popularmente ele é conhecido como Mar da Galileia. E depois de muito trabalhar e pregar e curar naquela região, o mestre disse, olha aqui o texto fala, já é tarde. Se você pegar outros evangelistas, aqui no já é tarde, vai estar escrito, ao anoitecer. Olha que interessante. Ao anoitecer. Marcos fala, escreve, já é tarde, que o mestre teria dito, já é tarde. Outros evangelistas, Lucas, João, eles vão dizer, e Mateus vão dizer, ao anoitecer, de tardezinha, tarde, mas ao mesmo tempo já começando a noite, no fim do dia, né? Aquela penumbra, olha lá, começou a comer as palavrinhas. E o pior não é o que escreve, é aqueles que veem e não me alertam. É ou não é? Eles gostam de ver o circo pegar fogo, eles veem, ah lá, ele começou, mas não fala, pai, está faltando, né? Mas tudo bem, Deus sabe o que faz. Então, nesse anoitecer, esse de tardezinha, essa penumbra aí, que certamente não era horário de verão, né? Aqui o mestre fala para a turma, vamos, seus discípulos, todo mundo para o barco, vamos atravessar. Aqui, quando a gente vê, ele fala, passemos para o outro lado. Lucas vai dizer, para a outra margem. Olha que interessante. Passar para o outro lado, ele quer dizer, como Lucas escreveu, para a outra margem, para a banda de lá, para o lado de lá. Ele continua, e eles deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal. Quando a gente encontra a palavra temporal, outros evangelistas vão chamar de tempestades. Tanto é que o próprio nome lá em cima fala tempestade, né? Olha que interessante. Levantou um grande temporal, ou grande tempestade, um temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ou seja, imagina o desespero desses homens no meio do lago, ou no meio, ou em alto mar. Mas veja, muitos desses homens eram o quê? Qual era a profissão deles? Muito bem. Pescadores. Ué, não é normal para o pescador enfrentar a tempestade diante das suas saídas de pesca? Deveria, né? Padeiro com medo de farinha? Ai, que maluco. Pedreiro com medo de tijolo? Então, olha como chama a nossa atenção quando esses pescadores, esses homens, estão em alto mar, na tempestade, se depara com isso, porque não é possível que de todas as vossas pescas sempre foi calmaria, né? Traduzindo para a nossa vida, de todas as nossas pescas, cada dia que a gente se levanta e sai para pescar no mar da vida, todo dia é calmaria. Tem dia que a pesca é mais agitada, né? Tem dia que se fala, não sei porque que eu vim pescar hoje, né? Tem gente que fala, não sei porque que eu acordei hoje. Eu nunca, graças a Deus, pronunciei isso. E nem quero pronunciar. Mas tem gente que fala. E acontece, sim,
que pode ser que em meio à nossa pescaria encontremos tempestade. Quando esses homens encontram, se dão de cara com o temporal, com a água subindo, enchendo o barquinho, o que acontece com eles? O que acontece? Eles ficam calmos? Se desesperam? Eles se desesperam. Eles têm medo? Sim. Eles ficam agitados? Sim. Olhando para a situação desses pescadores, desses discípulos, desses homens, qual é a sua diferença com eles quando a tempestade vem para a tua vida? Qual é a sua diferença para com esses homens quando a tempestade chega na sua vida? Nenhuma, né? Nenhuma. Você quer ver? Nós saímos para pescar todos os dias, a luta diária da vida. Nós temos tempestades. Nós nos desesperamos. Nós temos medo. Olha o fraldão aí. Nós ficamos agitados, inquietos, loucos, perde o sono. Né? Pouco estou escrevendo no chão, né? Então, nós, pescadores de hoje, homens e mulheres de hoje, não temos nada de diferente destas pessoas. Se você estivesse dentro daquele barco, o que você faria? Porque quando as águas do teu barco, né? Quando as águas estão adentrando no teu barquinho, você também dá uma tremidinha. Tem gente que por muito menos perde noite de sono. Tem gente que por muito menos a pressão se dispara. Tem taquicardia. Então, o que o mestre quer dizer? Quando estes homens chamam o mestre no desespero, e aqui fala que ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Olha que tranquilidade. Essa talvez seja a calmaria que todos nós deveríamos ter diante das dificuldades, diante das tempestades. Está certo que uns se controlam mais, outros se controlam mais ou menos, e outros não se controlam nada. Você é da turma que se controla mais, se controla menos ou se controla nada? Porque aqui entra uma questão, um requisito, que é a vossa fé. O seu comportamento será de acordo com a vossa fé. O seu comportamento não pode ser de acordo com a sua tempestade. O que deve medir o nosso comportamento é a nossa fé. Você tem que olhar para o tamanho da tua fé e não para o tamanho da tua tempestade. Como diz, às vezes a gente olha o tamanho do problema e esquece o tamanho daquele que nós cremos. Se você foi chamado, Deus nunca te abandona. Se Ele te confiou uma tarefa, uma missão, Deus nunca te abandona. Aprenda a entender isso. Aquele que é chamado nunca é abandonado. Aquele que tem fé nunca creu em vão. Entende isso? Ô pai, mas você está falando de tempestades, tá? Ela pode ser
emocional. Não pode? Ela pode ser emocional. Coisa que está acontecendo só dentro de você, dentro da tua cabeça. Né? Ela pode ser financeira. Teve gente que tirou a vida por causa de dívida. Por favor, não se desespere. Ela pode ser por uma enfermidade. Pode ou não pode? Quantas pessoas você acha hoje que receberam um diagnóstico? Muitas delas não dormirão hoje ou durante a semana. Quantas pessoas você acredita que foram despejadas hoje com oficial de justiça batendo na porta e força coercitiva? Com polícia. Uns não dormirão de preocupação, outros não sabem onde vão dormir. Olha que maluco. E muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida, a gente acaba crendo. Porque quando a gente olha muito para o nosso umbigo, nosso problema é maior que o de todo mundo, maior que o do mundo. Maior do mundo. Mas quando a gente olha para o outro, para a vida do outro, para o sofrimento do outro, você vê que foi só uma marolinha, um chuvisqueirinho. Um soprinho de vento, um golpe de vento assim. Entende isso? Nós precisamos tornar pequenos ou insignificantes certas situações e acontecimentos na nossa vida. Às vezes nós damos muito valor para aquilo que não tem tanto valor assim, ou quase nada, ou nada. E aí a gente troca a conversa e fala, fulano, você está fazendo tempestade num copo d'água. É ou não é? Eu já fiz tempestade no copo d'água, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós já fizemos tempestade num copo d'água. E os caras estão aqui em alto mar, falando, Senhor, o Senhor não se incomoda que a gente está em sofrimento, que nós estamos em desespero? Quantas e quantas vezes nós já dissemos essa frase, em outras palavras, eu acho que Deus se esqueceu de mim. É ou não é? Nós já fizemos isso. Já usamos a mesma frase que eles. Com outras palavras, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Ah, não, eu devo ter jogado pedra na cruz, não é possível. A gente fala umas besteiras que muitas vezes a gente não se dá conta. A gente precisa aprender a abençoar a nossa vida. Entende isso? Tudo está como tem que estar. Está tudo certo. Está desarrumado? Tá, mas está tudo certo. Aos olhos de Deus está tudo certo. É que você não entende o plano, você não entende o todo, você não está vendo aqui de cima, mas Deus está. Ah, mas eu tinha que acontecer isso logo agora. É, porque era a hora, era agora mesmo. Ah, mas desse jeito, isso, é desse jeito, isso mesmo. Segue. Não fica resmungando no caminho, não, segue. E aqui, quando esses homens acordam o mestre, quando o mestre acorda, eu tenho quase certeza que o mestre estava assim, ó. Um olho aberto, outro fechado, só vendo, fingindo que estava dormindo. Fingindo assim, eu falo, pensa assim, eu quero ver até onde vai esse piseiro, esse aranzé todo. O mestre estava calmo, o mestre estava dormindo. E quando eles acordam o mestre, o que acontece? Quando eles acordam o mestre, e ele despertando, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e eles perguntam, quem é este
que até o vento obedece, que o mar obedece. Quem é esse que repreende o vento, a tempestade? Você já parou para pensar isso? Gente, se este homem, quer dizer, se Deus, em forma de homem, repreende o vento, acalma a tempestade, o que será então que Ele é capaz de fazer por você, por mim, por cada um de nós? Que prova mais precisamos nos dias de hoje, em pleno século 21? Porque eles não o reconheceram. Mas quem é este? Sabe quando você passa por um preto velho, uma preta velha, e ela fecha a tua ferida? E ela tira as suas dores? Ou um caboclo, um baiano? E ela te abre uma porta de oportunidade, de trabalho, de emprego? Quem é este? Quem é este velhinho? Quem é essa preta velha? Quem é esse baiano? É Deus se manifestando de várias formas. É Deus se manifestando na linguagem que você vai entender, cara pálida. É Deus chegando o mais próximo de você. Lá na Assembleia ele vem como o Espírito Santo, o sangue do Cordeiro, o avivamento, numa noite de vigília. Aqui ele vem como um preto velho, como um baiano, como um herê, como um caboclo. Na outra igreja ele vai como ritual, manifestação de cura, de libertação, mas é Deus se manifestando das mais diversas, inúmeras formas possíveis. Numa missa, é Ele se transformando no corpo e sangue de Cristo, curando pessoas, libertando pessoas, mudando a vida e mexendo com a fé e com a evolução das pessoas. Mas é Deus em todos os lugares, em cada lugar você vai achar um lugar, e uma linguagem, e um sinal que você vai entender que Deus é Deus. Entende a grandeza disso? Nós estamos errados? Não. Eles estão errados? Não. O outro está errado? Não. Está tudo certo. Você que precisa se achar, se encontrar, achar um sinal, uma linguagem, um meio, um motivo, uma razão que venha acalmar a tempestade da tua vida, que da minha já acalmou, de outros também já acalmou. Às vezes a gente até vê ela chegando lá de longe, ó. Como dizia minha avó, o tempo formando. O tempo está formando. Vixe, havia uma chuva lá do lado de Guariba. Meu pai falava muito isso. Meu pai era uma figura engraçada, muito séria, muito engraçada. O lado de Guariba já está chovendo. Ele falava, pai, como que o senhor sabe? Daqui a pouco a chuva chegava em casa. Eu falei, meu Deus, a chuva está... Sabe? Olha, lá em Monte Alto está uma chuva. Ô Lourdes, recolhe as roupas lá que, ó, tá vindo lá de Monte Alto. Eu era criança, ficava olhando para ele, eu falei, acho que meu pai é louco. Mas a chuva vinha mesmo. Sabe esse olhar? Quando a gente tem fé, a gente começa a viver com esse olhar. A gente começa a enxergar longe. A gente começa a olhar de forma diferente para a tempestade, porque se fosse em outro tempo, sei lá o que a gente teria feito no barco. Quando a gente vai tendo experiências com Deus, com a espiritualidade, com a nossa fé, a gente começa a lidar com as coisas da vida de forma diferente. É maluco isso. Se você cortar, continuará saindo sangue. Se alguém pisar no seu dedo, inclusive se tiver encravado, pode ser que você ainda fale, oh! Mas o lado de dentro cria uma estrutura que eu vou dizer para vocês, é quase
que inexplicável. O lado de dentro cria uma estrutura que é quase inexplicável. A esperança que ia de 0 a 10 vai de 0 a 1000. A coragem que ia de 0 a 5 vai de 0 a 2000. O ânimo, o entusiasmo pela vida, que ia de 0 a 3, vai de 0 a 5000. É maluco isso. O cansaço, então, nem se fala. Eu tenho propriedade para falar do cansaço. Mas você vai todo dia? Vou todo dia. É maluco, parece uma droga, sei lá o quê. Daquele portão para dentro. É ou não é, gente? Tudo se renova. Do banho que eu tomo lá em casa, depois o banho de erva, joga uma roupa branca no corpo, tudo se renova. Você chega aqui, não dá para explicar. Então nós precisamos começar a crer que há comandante no nosso barco. Seja qual for a tempestade, seja emocional, seja financeira, seja na enfermidade, seja amorosa. Tem pessoas ou jovens que, se for contrariado pelo namorado ou pela namorada, logo no outro dia ou até naquela noite tem um suicídio. Como assim, cara pálida? Não estão prontas, eu falo que a geração Nutella, não estão prontas para desafios, não estão prontas para tempestades. Cada um vai agir de uma forma, mas a fé é fundamental. Fundamental, é alicerce. Deixa as paredes tremer, mas dali não cai, está firme. Entende isso? Então, que nós possamos entender essa grandeza desse homem que é acordado para acalmar a tempestade. E ele termina. O Senhor disse: cala-te, disse para o mar, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança, veio a calmaria. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Aqui onde está tímido, se você pegar outros autores, vai estar escrito: por que são tão medrosos? Cadê a fé de vocês? Cadê a vossa fé? E sentiram um grande temor, e diziam então uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Qual é a tempestade que você vive hoje, que você gostaria que o Mestre estendesse as mãos sobre você e ordenasse: acalma-te? Talvez, ou muitas vezes a tempestade nem é tão grande, mas o nosso eu interior é tão afoito, tão agitado, tão inquieto, que aparenta que a tempestade é imensa. E muitas vezes não o é. Então, talvez o Mestre, antes de falar para a tempestade, ele diria para você: acalma-te, aquieta o teu coração, não te aflijas. Entende isso, essa grandeza? E se você está aqui hoje, com o evangelho dessa propriedade, recebe o recado, querida, para você, minha querida. Cada um de nós temos onde encaixar, seja aqui no amoroso, emocional, financeiro, enfermidade, ou de qualquer outro segmento
que seja a nossa tempestade, a marolinha, nós temos aonde encaixar a ordem do mestre. Acalma-te, acalma o teu coração. Eu estava lá embaixo pensando nesse evangelho e eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Esse evangelho, ele fala e pergunta assim: como é a tua confiança em Deus diante das tuas tempestades? Ele fala da fé. Como dizia São Tiago, né? Tiago, o apóstolo, a fé sem obras é morta. O que a tua fé tem mudado em você? A sua fé vem mudando você? Ou você acha que você ainda é o mesmo desde o primeiro dia, quando o carro chegou? A sua fé tem mudado alguma coisa, os seus dias, o seu modo de pensar, de agir? Quem tem fé determina. Quem tem fé ordena, dá ordem, tem voz de comando. Quem tem fé não fica no vitimismo, no coitadinho. Quem tem fé, age. Essa é a diferença. Cuidado com pessoas que são sempre vítimas, saiam de perto. Tirem dos vossos caminhos. Pessoas que são sempre coitadinhos, saiam de perto. Tirem dos vossos caminhos. Ou as pessoas aprendem a reagir e agir, né? A determinar, a ordenar. Porque o vitimismo não cola. Você não faz nada para mudar, você faz a mesma coisa todos os dias, do mesmo jeito, e quer um resultado diferente? Não vai ter. Não vai. E por último, falar desse poder desse homem. Aqueles que estavam no barco não tinham conhecimento quem era Jesus. Aquele que está nessa jornada, nessa encarnação, nessa vida, e não tem conhecimento de quem é Deus na sua vida, que tem uma mão sobre as vossas cabeças, comandando o mundo, e do outro lado, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Se você não tiver consciência que existem apenas dois seres, um chamado Criador e o outro chamado criatura. Nada existe fora disso. Ou é o Criador, ou é a criatura. Então, que nós consigamos identificar ao longo da caminhada quando é que a mão de Deus está agindo, quando é que nós precisamos acalmar o nosso coração para que a tempestade lá fora também se acalme. Acalma aqui dentro primeiro. Muitas vezes o vendaval é aqui dentro, o temporal é aqui dentro. Aqui. Às vezes está acontecendo só dentro de nós, e lá fora está tudo certo, mas você está enxergando como se o mundo estivesse acabando. E não está, meu amigo, não está. Cuidado.
Muitas vezes você pode estar soprando mais forte que o vento. E não vá dizer que foi o vento que te levou. Que assim seja. Vamos fazer a nossa oração. De agradecimento. Eu lembrei de uma aula tão fabulosa que eu tive uma vez de filosofia. Apresentaram o rapaz que ia ser, o mestre, doutor, não sei o que ia ser entrevistado. E o cara leu um currículo enorme. Doutor, professor, escritor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na hora que ele terminou de ler tudo aquilo, o entrevistado falou assim, isso é o que você pensa de mim, ou é o que você falou sobre mim, mas esse não sou eu. Maluco, né? O que você falou sobre mim, mas esse não sou eu. Porque o eu interior que habita aqui dentro é muito maior que tudo isso. E é isso que nós precisamos entender. Né? Vamos fazer a nossa oração. Então se coloque em estado de oração. Deus Pai de todas as coisas, Tu que conheces o nosso coração, as tempestades que enfrentamos, coloca as suas mãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre as pessoas que nos rodeiam, as bem-intencionadas, as más-intencionadas, sobre os nossos inimigos carnais e espirituais, sobre as nossas batalhas, sobre os nossos medos, os nossos tremores, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Acalma, Senhor, os temporais, as tempestades, as ventanias. Acalma, Senhor, o mar agitado da nossa vida. Tu conheces e sabe a área certa em que deve ser tocada. Acalma, Senhor, o nosso coração. Agradeçamos a Deus Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, por mais um dia nessa vida, nessa jornada. Agradecemos nosso amado irmão, Dr. Bezerra, que nos ajude a trazer a calmaria a todas as nossas tempestades, aos temporais que enfrentaremos e àqueles que estão sendo enfrentados. Que a luz divina nos abençoe e que a comitiva sagrada de Dr. Bezerra nos acompanhe por todo o nosso caminhar. Que assim seja. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espera aí que a produção está passando um recado aqui. A Sandra está lembrando dos doces, balas, pirulitos, refrigerantes, bolo para a festa das crianças para o dia 12. Então a gente não celebra o dia 27, né? Que é o dia das crianças, o dia dos herês, dos IBGs. A gente faz uma festa só no dia das crianças, tá bom? Quem puder colaborar, trazer doce, bala, pirulito, pipoca doce, vai trazendo, né? Deixa o bolo para trazer no dia, obviamente, né? Refrigerante, né? Porque se fizer antes a gente come, né? Refrigerante, pode trazer e depois nós vamos para a festa, tá bom?
que está dado o recado. Acho que era isso, né? Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos.